Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou iniciar a apresentação dos principais design patterns do Goff, começando com os padrões criacionais. Lembrando que eu tenho um curso de padrões de projetos criacionais na Udemy. Confira lá. O conceito de padrão de projeto, ele veio da área da arquitetura e foi criado por Christopher Alexander nos anos 70. E em 1995 foi lançado o famoso livro da Gang of Four, ou Goff, apresentando 23 padrões de projeto. A título de curiosidade, nós temos aqui nesta imagem os autores do famoso livro. Da esquerda para a direita, o Ralph Johnson, o Eric Gama, o Richard Helm e o John Vicides. Nesta série, o meu objetivo será apresentar os principais padrões de projetos dentre os padrões catalogados no livro da Gang of Four. Neste livro foram catalogados 23 padrões divididos em 3 categorias: os padrões criacionais, os estruturais e os comportamentais. Assim nós temos 5 padrões criacionais, 7 estruturais e 11 padrões comportamentais catalogados no livro da Gang of Four. E a apresentação dos design patterns do Goff, ela é feita no seguinte formato. É apresentado o nome, que identifica o padrão, o objetivo e intenção do padrão, a motivação, a aplicabilidade, que identifica as situações onde o padrão é usado, a estrutura, com uma representação da estrutura das classes usando o diagrama UML, as consequências, com vantagens e desvantagens, as implementações, quais detalhes nós devemos nos preocupar quando implementamos o padrão, os usos conhecidos e os padrões relacionados. Durante as aulas eu vou procurar apresentar dentre esses itens os principais seguindo este formato. E hoje eu vou iniciar com os padrões criacionais. E os padrões de projeto criacionais, eles abstraem ou adiam o processo de criação dos objetos e fornecem mecanismos de criação de objetos que aumentam a flexibilidade e a reutilização do código existente. Os padrões criacionais, eles fornecem uma interface para criar objetos em uma classe pai, mas permitem que as subclasses ou classes filhas alterem o tipo de objetos que serão criados. Dessa forma, a principal característica dos padrões de projetos criacionais está relacionado com a criação de objetos. E eu vou iniciar apresentando o conceito de factory ou fábrica. O que é uma factory? Um factory é um objeto que é usado para criar outros objetos. E na sua implementação, geralmente nós temos uma classe com um método usado para criar e retornar diferentes tipos de objetos. Assim, usando o padrão factory, nós criamos objetos sem expor a lógica de criação ao cliente. Este padrão ele possui diferentes implementações e no catálogo Goff nós temos 2 padrões factory catalogados, o Factory Method e o Abstract Factory, que nós veremos nesta série de aulas. O primeiro padrão que eu vou abordar, na verdade, ele não está catalogado dentre os 5 padrões criacionais Goff e ele é conhecido como Simple Factory. E por ser o mais simples dos padrões factory, nós vamos iniciar apresentando este padrão porque ele é bastante utilizado. Então, um Simple Factory, ele é um objeto que é usado para gerar uma instância de um objeto para um cliente. O Simple Factory, ele permite assim usar interfaces para criar objetos sem expor a lógica da criação do objeto ao cliente. E eu vou mostrar a seguir o diagrama UML simplificado que representa o padrão Simple Factory. Nesse diagrama, nós temos um product que representa uma classe abstrata, que pode ser uma interface também, que é usada para representar o produto e definir como ele pode ser criado. As classes Concrete Product A e Concrete Product B são classes concretas que herdam ou implementam a classe abstrata ou interface Product e que sabem como criar um produto. A seguir eu tenho a Simple Factory, que vai declarar um método para criar instâncias dos objetos Product. E aqui eu tenho o cliente que usa a fábrica para solicitar a criação de novos produtos. Então nós podemos descrever a implementação feita
aqui representada nesse diagrama da seguinte forma. O cliente, ele precisa de um produto, mas ao invés dele criar o produto diretamente usando o operador new, ele pede ao Simple Factory, que é a nossa fábrica, um novo produto, fornecendo as informações sobre o tipo que ele necessita. A seguir, a fábrica, que é o nosso Simple Factory, vai instanciar um novo produto concreto e em seguida retornar ao cliente o produto criado convertido para uma classe do produto abstrata, desse tipo, do tipo Product. E o cliente vai usar os produtos sem estar ciente da sua implementação concreta. Então, os detalhes de implementação são ocultos ao cliente, graças ao Simple Factory. Então, com base nessa apresentação e nesse diagrama UML, eu vou a seguir mostrar um exemplo prático onde nós vamos usar o padrão Simple Factory para criar uma fábrica de objetos do tipo pizza. Então, vamos supor que você precise desenvolver um sistema para fazer pedidos de pizzas. E existem dois tipos de pizzas, para simplificar: mussarela e calabresa. E as pizzas podem variar conforme a massa, o molho, os recheios. Nós não vamos entrar nesses detalhes. Então eu quero criar pizzas de mussarela e calabresa. Então como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu vou mostrar uma implementação bem ingênua que não usa o Simple Factory. Então para isso eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 e eu tenho o projeto aqui, ó, Pizzaria sem Simple Factory, onde eu tenho a implementação que foi feita sem usar o Simple Factory. Então como que foi feita essa implementação? Eu preciso criar pizza de mussarela e calabresa. Então o desenvolvedor aqui, ó, ele criou uma classe concreta, pizza de calabresa, definiu o nome e alguns métodos para preparar, assar e embalar a pizza. E aqui no construtor ele define o nome da pizza. Essa seria a pizza de calabresa e aí para a pizza de mussarela só vai mudar o nome da pizza. Então ele criou duas classes concretas. E na pizzaria que faz o pedido das pizzas, foi feita a seguinte implementação. Foi definido os tipos das pizzas que eu vou pedir. Aí tem um menu aqui onde é permitido eu escolher em qual das duas pizzas eu vou preparar. E conforme a minha seleção, eu estou criando aqui na minha classe pizzaria os objetos de cada pizza, invocando os métodos e criando as respectivas pizzas de cada tipo, calabresa e mussarela. E aqui na classe Program é onde eu chamo, né, a pizzaria, ela tem um método estático, solicita pizza, que eu chamo aqui na classe cliente. Então, ó, executando esse projeto, nós vamos ver que a implementação funciona perfeitamente bem. Ele me apresenta as opções, eu vou selecionar calabresa, então vou pressionar a tecla C, vou dar um Enter e olha aqui, ó, ele criou a instância da pizza e executou os métodos, preparando a pizza de calabresa, pizza de calabresa assando, embalando a pizza de calabresa. Pizza concluída. Se eu repetir a execução e selecionar M de mussarela, lá, pizza de mussarela, assando a pizza de mussarela, embalando a pizza de mussarela, pizza concluída. Então essa é uma implementação onde eu não tenho a utilização do padrão Factory. Aqui eu criei aqui o diagrama de classes, onde eu tenho as classes concretas, a pizzaria também é uma classe concreta e a minha classe Program. Então, analisando essa implementação, nós temos o seguinte, nós temos duas classes concretas para cada uma das pizzas. Nós temos a classe pizzaria, que define as instâncias de cada pizza e cria objetos para o tipo de pizza conforme uma seleção. A classe Program, que usa a pizzaria, e é essa a implementação padrão. Agora nós podemos destacar quais são os problemas dessa abordagem. Primeiro, aqui nós estamos programando para implementações e não para interfaces, o que não é uma recomendação. Um dos pilares da programação orientada a objeto é programe para uma interface e não para uma implementação. Com isso, eu estou tendo um forte acoplamento entre as classes concretas aqui, ó. Porque aqui em pizzaria, eu vou abrir aqui a pizzaria, ó. Eu estou dando um new pizza calabresa, um new pizza mussarela. Isso causa um forte acoplamento, que também não é recomendado. Aqui na pizzaria, que é meu cliente, ele conhece os detalhes de implementação de cada pizza que ele vai precisar instanciar. E nessa abordagem, se eu precisar incluir uma nova pizza ou remover uma pizza existente, eu vou ter que alterar tanto o cliente como o código aqui de cada pizza. Assim, eu tenho um código que é difícil de manter.
e difícil de estender, porque qualquer alteração em qualquer produto, seja incluindo ou removendo, vai fazer com que eu tenha que alterar o meu cliente. E da forma que está implementado, eu posso ter a criação de objetos do tipo pizza em qualquer outra parte do meu sistema. Ou seja, a criação de objetos não está centralizada, está esparramada pelo código. Então esses são problemas dessa implementação. Então agora eu vou mostrar a implementação usando o padrão Simple Factor. Então eu vou abrir o Visual Studio, deixa eu fechar aqui esse código que eu mostrei. Vamos agora aqui no projeto, que eu vou definir ele como Startup. Então está aqui o meu projeto onde eu fiz a implementação usando o Simple Factor. A primeira coisa foi definir uma classe abstrata que representa a minha pizza. Então com isso eu estou programando para uma abstração e não para uma implementação. Então agora eu criei uma classe abstrata, pizza, com uma propriedade e com os métodos que eu posso sobrescrever para preparar qualquer tipo de pizza que herde de pizza. E foi isso que eu fiz quando eu criei a pizza da classe concreta para a pizza de calabresa. Ela está herdando de pizza, olha, e está sobrescrevendo os métodos ali. E aqui eu estou criando as pizzas de calabresa e de mussarela. Então aqui eu estou programando para uma abstração. A seguir eu tenho a classe pizzaria, aonde, se você perceber e comparando com o código de pizzaria aqui, ó, toda essa lógica ela não existe mais na minha pizzaria, ó. E essa lógica que estava definida na pizzaria, que ia criar os objetos, olha, pizza calabresa, pizza de mussarela, toda essa lógica de criação ela foi movida para a minha classe Pizza Simple Factory, que é a minha Simple Factory. Então aqui no Simple Factory, olha, eu defini essa classe como sealed, porque eu não quero que ninguém herde essa classe, porque ela representa o coração aqui do meu sistema para criar pizza. Nessa classe eu defini um método estático do tá retornando a um tipo pizza, que é um tipo genérico. E esse método estático, ele vai receber o tipo da pizza e com base no tipo da pizza, ele vai criar os objetos e retornar uma instância do objeto do tipo pizza. De forma que aqui em pizzaria, quando eu selecionar calabresa ou mussarela, eu vou usar a minha Simple Factor, chamar o método estático cria pizza, passar o tipo de pizza e eu vou receber, ó, uma pizza do tipo genérico, que é a minha pizza. E aí eu vou poder preparar, assar e embalar. Então nessa abordagem nós criamos uma classe abstrata, as classes concretas que herdam da classe abstrata. Agora o meu cliente, quando ele precisar de uma pizza, ele chama o Simple Factor, que retorna uma instância do tipo pizza e cria a pizza. Então nessa abordagem nós podemos destacar que agora nós estamos programando para abstrações e não para implementações. E além disso, nós temos que a lógica de criação dos objetos do cliente foi movida para uma classe separada, que é a minha Simple Factor. E com isso nós encapsulamos o que varia e tornamos o nosso código mais flexível. Centralizamos assim a lógica de criação dos objetos em um único local. E qualquer alteração que eu precisar fazer vai ser feita somente num único local. E eu não vou ter mais código de criação de objetos pizza esparramada pelo meu projeto. Assim, com o Simple Factory, nós abstraímos os detalhes de criação da nossa pizza do cliente. E a única coisa que o nosso cliente sabe agora, quando ele chama o método estático e passa o parâmetro desejado para criar a pizza, é que ele vai retornar um objeto do tipo pizza. Naturalmente, a aplicação do padrão Simple Factory ele pode ser feita em um cenário onde a lógica de criação dos objetos não seja muito complexa. Para cenários mais complexos, nós temos outros padrões criacionais, como o Factory Method e o Abstract Factor, que nós veremos nas próximas aulas. Até a semana que vem.